Saudações a todos! O assunto de hoje é conectividade, ou seja, como o Orcadia trata a interconexão entre os componentes de um determinado circuito. Para abordar esse assunto, vamos usar como exemplo o nosso divisor resistivo. Está aqui o esquemático dele, vou abrir a página do esquemático desse circuito. Abrindo aqui a página, vou dar um zoom para melhorar a visualização de vocês, nós temos o nosso divisor resistivo formado por uma fonte de tensão de 60 volts, tem aqui dois resistores, R1 e R2, e aqui outros dois resistores, R3 e R4. Para simular esse circuito, eu criei um perfil de simulação chamado teste, vou visualizar ele aqui com essa ferramenta de edição. Esse perfil de simulação, como vocês podem ver aqui, ele cria uma análise do tipo bias point, ou seja, ponto de polarização, onde eu vou calcular o ponto de polarização DC desse circuito. Ok. Quando o Orcadia faz uma simulação, qual é o procedimento que o software segue? Ele primeiro pega esse desenho do esquemático que está aqui e traduz esse desenho para um arquivo texto chamado netlist, que lista todos os componentes que fazem parte do circuito e os nós entre os quais esses componentes estão conectados. Para vocês entenderem isso, eu vou gerar o netlist desse circuito aqui. Venho aqui em PSpice, Create Netlist, e aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um netlist para o simulador PSpice. Criou o netlist, está aqui, ó, PSpice Netlist Generation Complete. Para visualizar o netlist, PSpice View Netlist. Aí está aqui, ó. É um arquivo texto, como eu acabei de falar para vocês, que lista os componentes que estão no circuito, ó, VS, R1, R2, R3, R4, e aqui ele diz os nós entre os quais o componente está conectado e o valor que caracteriza o componente. No caso da fonte de tensão, uma fonte de 60 volts conectada entre o nó 0, que é o terra, e o nó N00178. Está aqui, ó, 0, que é o nó de terra, e esse nó aqui que é o N00178. Outro resistor, por exemplo, o R3 está entre o nó N00211 e N00178 e o valor é 15K. Então eu venho aqui, ó, R3 está aqui entre o nó N00211 e aqui N00178. Perfeito. Então o que acontece? O Capture, que é esse software que está aqui, gera esse netlist e entrega esse netlist para o PSpice. O PSpice lê esse arquivo texto, interpreta como o circuito está conectado, calcula o circuito e gera o resultado da análise. Então, vamos fazer aqui a simulação para vocês verem. Vou clicar aqui no botão Run PSpice. Quando eu clico aqui no botão, a primeira coisa que ele faz é gerar o netlist, e aí ele pega esse netlist e entrega para o PSpice, que é o simulador. Está aqui, ó, PSpice AD. O simulador lê o netlist, tá? Calcula o ponto de polarização e gera o resultado. Uma vez gerado o resultado, a gente pode visualizar aqui, ó, as tensões no circuito, ó, 60 volts, 60 em relação à terra, aqui eu tenho 40 volts e aqui eu tenho 15 volts. Então, esse é o procedimento de simulação. Esse resultado faz sentido? Faz. Aqui eu tenho um resistor de 20K e aqui eu tenho metade, 10K. Então significa que esta tensão aqui tem que ser o dobro desta. Se aqui tem 40, aqui tem que ter 20. Então 40 mais 20, 60. Perfeito. Aqui esse resistor é o triplo desse. Então esta tensão aqui tem que passar para cá multiplicada por 3. Se aqui é 15, aqui tem que ser 45. Então 15 mais 45 também 60. Então resultado calculado corretamente. Notem que o que o circuito simula, o que o PSpice simula, é o netlist, o arquivo texto. Perfeito? Não esse diagrama esquemático. Nesse ponto, você deve estar se perguntando: eu não gostei desses nomes automáticos que o Orcadia dá para os nós. Por exemplo, N00202, N00211. Eu queria usar uns nomes mais inteligíveis para quando eu precisar analisar o netlist ou analisar os próprios resultados que o PSpice gera, eu conseguir identificar com mais facilidade qual o nó que eu estou precisando verificar o resultado. Não tem problema. Você pode dar nomes
que você quiser aos nós. Para isso, a gente usa esta ferramenta aqui, que é a ferramenta Place Net Alias. Você clica aqui, abre-se essa caixa de diálogo, onde você pode colocar um alias para o nó, ou seja, um apelido, um nome para o nó. Então, por exemplo, o nó da tensão de alimentação, a gente pode chamar de VCC. Ok? Vem aqui em cima, ó, clica no fio, agora aquele nó é chamado de VCC. Eu quero chamar esse nó aqui, por exemplo, de Y1. Clico aqui, dou o nome de Y1, ok? Venho aqui, clico. Perfeito? Seleciono a ferramenta apertando ESC, pronto. Agora esse nó aqui se chama VCC e esse nó aqui se chama Y1. Vou salvar aqui e vou gerar um novo netlist. Criar aqui um novo netlist. Criando esse novo netlist, vocês vão ver que agora os nomes desse nó e desse nó serão esses que eu dei. Então, vem aqui, ó, View Netlist, tá aqui, ó, a fonte de tensão VS está entre o nó chamado VCC e o 0. E o resistor R1 está entre Y1 e VCC. E o resistor R2 está entre 0, terra, e o Y1. Perfeito. Então, agora, o netlist ele usa os nomes que eu dei para os nós. Correto? Aqui, esse nó continua com N00211. E esse aqui, Y1. E esse aqui, VCC. Se eu, por exemplo, pegar este fio aqui e conectar por um fio este nó com este nó aqui e salvar o esquemático, agora este nó aqui passou a ser Y1. Por quê? Como está todo mundo interconectado, esses nós aqui são, na verdade, o mesmo nó. Então, todo mundo Y1. Se eu pegar aqui e simular o circuito, ele vai gerar o netlist, que a gente vai olhar daqui a pouco, tá? Entregar o netlist para o simulador calcula o resultado e pronto. Eu agora tenho aqui, ó, a mesma tensão, 24 volts em todos esses pontos, porque é o mesmo nó, tá? E se eu for olhar aqui o netlist, View Netlist, olha lá, tanto o R4, o R3, o R2, o R1, todos eles estão conectados ao nó Y1, ou seja, todos eles estão conectados a esse mesmo nó que eu chamei de Y1. O interessante dessa ferramenta de dar nomes aos nós é que eu posso, por exemplo, criar o mesmo nó em duas partes diferentes do circuito sem precisar interconectar com um fio. Por exemplo, vou deletar esse fio. Deletei o fio, esse da cara daqui passou a se chamar novamente N00211. Se eu pegar aqui a ferramenta de Place Net Alias e chamar esse outro nó aqui também de Y1, ou seja, do mesmo nome, Y1, então significa que na hora que eu gerar o netlist, vou gerar aqui o netlist, o nome do nó sendo igual, significa que esse R2, esse R4, esse R1 e esse R3, todos eles estão conectados ao Y1. Olha só, vamos dar uma olhada no netlist gerado. Tá aqui, ó, o R1 está aqui conectado ao Y1, o R2 ao Y1, o R3 ao Y1 e o R4 ao Y1. Ou seja, é o mesmo netlist que eu tinha anteriormente quando eu tinha um fio conectando esse nó a esse nó. Como é o mesmo netlist, então se eu simular este netlist que está aqui, o resultado vai ser exatamente o mesmo que aquele que eu obtive quando tinha um fio conectando aqui. Ou seja, dando o mesmo nome a nós diferentes, o ORCAD entende que esses nós são exatamente o mesmo nó, porque eles têm o mesmo nome. Quer ver? Vou rodar aqui a simulação, vocês vão ver que o mesmo resultado vai ser obtido, ou seja, vai obter 24 volts nesse nó Y1. Tá? Rodei aqui a simulação, vamos ver aqui o resultado, está aqui, ó, 24 volts aqui, 24 volts aqui. O mesmo resultado de tensão, como se eu tivesse interconectado aqui. O interessante é que se eu olhar aqui as correntes, o sujeito pensa, se eu olhar assim um pouco desavisado, que até a lei de Kirchhoff está sendo violada, né? Aqui está entrando 3,6 mA, aqui está saindo 1,2, não faz muito sentido. Faz sentido se você entender que esse nó está conectado a esse. Então, o excedente de corrente que vinha daqui
passou por aqui para um fio que não existe, não está desenhado aqui, e veio para cá, se somou ao 2.4 que está aqui. Então, implicitamente, tem um fio conectado aqui, só que ele não está explícito porque eu não desenhei o fio, eu simplesmente só coloquei o mesmo nome dos nós aqui e aqui. Entendido? Então, essa é uma outra maneira da gente pegar e fazer interconexão entre componentes do circuito sem precisar passar um fio entre eles, tá? Essa ferramenta de dar nomes aos nós com o mesmo nome para fazer o mesmo nó, ela é bastante útil, principalmente quando eu vou levar a alimentação para diferentes partes do circuito. Por exemplo, eu preciso, em um sistema eletrônico muito grande, eu preciso levar a alimentação do circuito para vários módulos desse sistema eletrônico. Por exemplo, o sistema de telecomunicações, eu preciso alimentar o pré-amplificador, preciso alimentar o modulador, preciso alimentar o mixer e um monte de coisas. Então, em vez de eu ter que ficar passando um fio da alimentação para todos os blocos do circuito, que deixaria o esquemático bastante poluído, eu pego e posso usar nome, tá? Então, por exemplo, vou apagar aqui esse fio, apago esse outro fio aqui, e aí se eu pegar aqui e der o nome de VCC a todos esses pontos aqui, ó, esse aqui e esse aqui, pronto, com o mesmo nome, agora todos esses nós são o mesmo nó de alimentação. Se eu pegar e rodar a simulação, o resultado que eu vou obter vai ser exatamente o mesmo que eu tinha obtido anteriormente. Vamos olhar aqui, ó, tá lá, 24 volts, 24 volts. Aqui não dá para ver, mas é só selecionar o nó e clicar nesse botão aqui, ó. Aí ele faz aparecer aqui o valor da tensão que foi calculada, 60 volts. Então, os 60 volts está sendo aplicado aqui e aqui, porque como eles têm o mesmo nome, são exatamente o mesmo nó. Não há necessidade de eu interconectá-los com fio. Perfeito? Esse expediente é tão amplamente utilizado para levar alimentação a vários pontos do circuito, que a gente acaba não usando só o nome do nó, a gente usa uma outra ferramenta. Deixa eu apagar aqui os VCCs que estão aqui, vou apagar os fios também. A gente usa um pino. Esse pino a gente pode ver aqui, ó, nessa ferramenta Place Power. Ou seja, o que é Place Power? É para colocar uma Power Source, uma fonte de alimentação, uma fonte de potência. Então eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar um pino de VCC. Tá aqui, ó, pino de VCC, pino de alimentação VCC. Vou colocar este pino aqui, um outro pino desse aqui e um outro pino desse aqui. E aí, colocando esses pinos, eu venho aqui e interconecto o pino com o ponto que eu quero levar a alimentação. Pronto, tá aqui. Então agora salvando aqui, pronto. Este pino agora é VCC, esse também aqui, tá vendo? É VCC e VCC. Isso é tão utilizado em esquemático de circuito que existe um pino próprio para isso. Então, se eu pegar aqui e rodar a simulação, eu vou obter exatamente o mesmo resultado de novo, porque em vez de eu dar nome aos nós, eu simplesmente usei pino. Mas usar o pino tem exatamente o mesmo efeito. Tá aqui, ó, clicando aqui, ó, 60 volts, 60 volts, 60 volts, aqui 40, aqui 15. Perfeito. Tá lá. O meu circuito já está alimentado através dos pinos de alimentação. Perfeito? Nesse ponto você deve estar se perguntando, bom, eu usei aqui pino de VCC e obtive exatamente o mesmo resultado que eu obtive anteriormente quando eu simplesmente dei nome aos nós, para esse aqui, VCC, VCC e assim por diante. Aí você pensa, bom, o terra que eu coloquei aqui também é um pino de alimentação, né? Um pino de referência. Será que eu também posso, em vez de colocar um terra como eu fiz aqui, ó, posso apagar o pino de terra e, em vez de colocar este pino de terra, eu simplesmente chegar aqui, ó, e nomear o pino de terra com o nome 0, vem aqui, ó, coloco 0, que é o nome padrão de terra. Isso aqui funcionaria? Funciona. Sabe por quê? Porque quando eu gerar o netlist, ele vai chamar esse nó aqui de 0. E 0 é o nome padrão de terra. Olha lá, vou vir aqui, ó, pspice, create netlist, vou gerar aqui o netlist para o pspice. E uma vez gerado o netlist, eu venho aqui, ó, view netlist, tá aqui, ó, o resistor que eu coloquei, que é o R2,
Você olha aqui, ó, o R2 está do 0 para o N00202. Então, se eu pegar esse netlist e simular, vou rodar aqui a simulação, o resultado vai ser exatamente igual, porque dando o nome de 0 para esse terminal aqui, né, dando o nome de 0, o resultado que ele vai calcular aqui vai ser exatamente o mesmo, porque ele vai entender isso aqui como terra. Olha lá, tá aqui, ó, de novo 40 volts, 0 volts, ou seja, esse nó está conectado a esse, está conectado a esse, aqui 60, 60 e 60. Pronto, o resultado é exatamente o mesmo. Então, para fazer o pino de terra, eu posso simplesmente dar o nome de 0, ou então pegar aqui e colocar o pino de terra. Deixa eu copiar ele aqui. Copiar aqui o pino de terra e recuperar o desenho que estava originalmente. Pronto, está aqui. Esse daqui é o circuito que a gente tinha originalmente e que funciona exatamente como se eu estivesse conectando aqui os nós com fios. Perfeito? Nesse ponto, você deve estar se perguntando, ué, agora com esse negócio de dar nomes aos nós iguais para considerar o mesmo nó, eu posso acabar me confundindo, né? Eu posso dar mesmo nome para dois nós diferentes e sem querer interconectar nós que eu não queria conectar. Existe alguma forma de eu verificar isso? Sim, existe uma forma. Existe uma ferramenta chamada Select Entire Net, né? Por exemplo, eu seleciono esse fio aqui, clico com o botão direito e aí tem aqui, ó, Select Entire Net. Quando eu clicar aqui, ele vai selecionar todos os fios que estão conectados a esse mesmo nó. Olha só, cliquei aqui, ó, ele selecionou aqui e aqui, está todo mundo em rosa, ou seja, está todo mundo selecionado. Todos esses nós que estão selecionados, na verdade, são o mesmo nó, a mesma net, tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, clicar aqui e der aqui, ó, Select Entire Net, tá aqui, ó, selecionei todo mundo, tá? Então essa é uma forma bem prática de eu pegar e verificar se os nós que eu quero que estejam conectados estão realmente interconectados, se o Arcade está entendendo que são o mesmo nó, tá ok? Já que a gente está falando de selecionar, é interessante mostrar para vocês uma ferramenta chamada Select Filter. Quer ver? Clico aqui com o botão direito, Selection Filter. Aqui eu seleciono todos os componentes que eu posso selecionar aqui no esquemático. Se eu deixar tudo selecionado, olha o que acontece. Se eu fizer um retângulo como está aqui, ó, eu selecionei todos os componentes, correto? Está tudo selecionado. Se eu vier aqui no Selection Filter e colocar aqui, ó, só para selecionar as parts, ou seja, só os componentes, se eu fizer a mesma coisa, fizer isso aqui, ó, ele vai selecionar só as fontes e os resistores, o resto ele não vai selecionar. Então, eu mandei selecionar só componente. Se eu pegar aqui e mandar selecionar só as nets, ou seja, só os fios, se eu fizer a mesma coisa de novo, ele vai selecionar, tá vendo? Só os fios, não vai selecionar os componentes. E se eu quiser selecionar só os pinos de alimentação, eu venho aqui, ó, e boto Power GND. Ok? Ele vai selecionar os pinos de Power Source, tá aqui, VCC, e os pinos de GND, de terra, correto? Então essa ferramenta aqui, ela serve para você filtrar quais os elementos do circuito que você pode selecionar. Isso facilita bastante quando tem um esquemático muito cheio de componentes e você está com dificuldade de selecionar alguns componentes de um determinado tipo, você usa o Selection Filter, que ele te ajuda a selecionar só aquilo que você quer. Tá ok? Por fim, eu preciso mostrar para vocês a ferramenta para criar esquemáticos muito grandes, ou seja, esquemáticos em que a gente não consegue colocar todo o desenho do circuito numa única página. Veja só, voltando aqui no gerenciador de projetos, a gente vê que esse esquemático do divisor resistivo só tem uma página, que é exatamente essa página que está aqui. Se porventura eu tiver um esquemático que é um circuito muito grande e que uma página só não é o suficiente para conter todo o desenho, não tem problema. Eu posso vir aqui, seleciono o esquemático, clico com o botão direito e seleciono New Page. Vou criar uma página 2. Está aqui, página 2. Vou abrir essa página 2. Essa página 2, a priori, está em branco. Não tem nada desenhado aqui. Então vamos colocar aqui uma parte do circuito aqui. Vou copiar aqui só para facilitar, não perder muito tempo. Vou copiar aqui essa parte do divisor resistivo e vou colar aqui.
colei aqui, ó, tá lá. Então eu copiei uma parte do divisor resistivo dessa página daqui e colei aqui. Notem, como aqui eu tenho um pino de VCC e aqui eu tenho um pino de terra, e essas duas páginas fazem parte do mesmo esquemático, ó, essas duas páginas fazem parte de um mesmo esquemático, estão dentro do mesmo esquemático, então isso significa que esse pino de VCC que está aqui é exatamente igual a este pino aqui, o mesmo nó, tá? Até aqui, ó, VCC. Então, esse ponto aqui, esse resistor R5, ele está interconectado ao R1, ao R3 e à fonte de alimentação VS. Da mesma maneira que o terra. Esse terra que está aqui é exatamente o mesmo nó de terra que esse cara daqui. Então, se eu pegar aqui, ó, e gerar o netlist, criar um netlist desse esquemático, você vai ver que além dos resistores R1, R2, R3, R4 que estão aqui, ó, o netlist também vai conter os resistores R5 e R6. Olha só, vamos ver aqui o netlist. Tá lá, ó, R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Está todo mundo aqui. E nota, o R5 e R6 eles também, ó, tá em VCC e aqui o terra. O mesmo VCC e o mesmo terra que os outros componentes do circuito. Então o esquemático inteiro é composto pelos circuitos dessas duas páginas. Tá? Esses circuitos dessas duas páginas formam, na verdade, o mesmo esquemático, o mesmo circuito. Se eu pegar aqui e rodar a simulação, vocês vão ver que os 60 volts que eu estou aplicando aqui em relação à terra também vão ser aplicados lá no outro circuito. Olha lá, calculado o circuito, ele vai calcular com base naquele netlist que eu mostrei para vocês. Então, o resultado aqui, ó, 60, 40, 15 volts. E aqui eu vou ter também 60 volts e 40 volts, exatamente como tinha anteriormente. Perfeito? Então, este pedaço de circuito aqui está conectado aos mesmos nós de VCC e terra que aqui. Correto? Então, nesse ponto, você está se perguntando, legal, então se eu colocar o VCC, VCC aqui, terra e terra e terra aqui, eu conecto exatamente no mesmo VCC e no mesmo terra do outro esquemático. Tudo bem. Mas o que acontece se eu quiser conectar este nó, por exemplo, aqui, a este nó do outro esquemático, da outra página do esquemático? Como é que eu faço? Bom, a primeira coisa que você pode pensar é, já sei, vou usar aquele recurso de dar o mesmo nome ao nó. Então eu venho aqui, clico aqui em Place Net Alias, chamo aqui de X1, dou aqui esse nome aqui de X1, salvo, vou aqui para a página 2, clico aqui, dou o mesmo nome X1 a esse nó aqui, salvo, pronto. Ao você pensar, legal, então agora como esse nó tem o mesmo nome que esse nó daqui, eles são exatamente o mesmo nó do diagrama esquemático. Infelizmente, não. O ORCAD ele não deixa que nomes iguais de uma página do esquemático representem o mesmo nó na outra página. Quer ver? Vou gerar aqui o netlist para vocês verem o que ele faz. Então, vou gerar aqui o netlist e aí a gente vai ver como é que ele trata esses nomes iguais em páginas diferentes do mesmo esquemático. Vou abrir aqui, ó, View Netlist, e aí o que acontece? Na primeira página, que tem o R3 e o R4, ele chamou de X1, que foi o primeiro que eu coloquei. Já na página 2, que é o R6 e o R5, ele chamou de X1_883. É um número que ele gerou lá aleatoriamente. Notem, este nome que está aqui é diferente deste nome aqui. Então, se eu rodar a simulação deste netlist, ele não vai considerar este nó como sendo o mesmo nó que esse, ou seja, eles vão estar desconectados. Isso aqui não vai estar conectado aqui. Aí você pergunta, mas e aí, como é que eu faço para conectar esse nó a esse nó aqui da primeira página? Como é que eu faço? Bom, você não vai usar o Place Net Alias, você vai usar outro esquema. Você vai usar esse expediente aqui, ó, o Place of Page Connector, ou seja, um conector de fora de página. Então, deixa eu selecionar um aqui, ó, e vou dar um nome para ele, um nome exatamente de X1, para manter coerência com o que a gente já tinha feito. Ó lá, coloquei aqui X1 e agora vou conectar através de um fio esse conector de fora de página a esse nó. Pronto, aqui está conectado o conector X1. Vou salvar e agora venho aqui na página 2 e faço exatamente a mesma coisa. Vou apagar o nome que eu dei, já que não serviu para nada.
e vou pegar um off-page connector. Vou pegar o mesmo conector. Vou dar um nome para ele de x1, aí que assim tem que ser o mesmo nome. Boto aqui e aí conecto com um fio. Esse conector de fora de página, esse sim o ORCAD trata como sendo o mesmo nó. Então, vou salvar aqui e vou gerar o netlist. Olha lá, vem aqui, ó, PSpice, Create Netlist. Ele vai criar um novo netlist e agora sim, usando essa ferramenta do Off-Page Connector, ele vai dar exatamente o mesmo nome desse nó para o nó do outro lado. Vamos ver aqui, ó, View, Netlist, olha lá, aqui ó, o R3 e o R4 estão conectados ao X1 e o R6 e o R5 também estão conectados ao X1, ou seja, ele deu o mesmo nome. Então, se eu executar uma simulação deste netlist, ele vai considerar que todos esses X1s aqui são o mesmo nó, ou seja, o circuito daqui da página 1 vai estar conectado eletricamente ao circuito aqui da página 2. Vamos rodar a simulação para vocês verem. Tá? Ele vai gerar o netlist de novo, exatamente aquele netlist que a gente acabou de ver, e vai pegar esse netlist e jogar lá para o simulador PSpice. Jogou aqui para o PSpice, ele vai rodar a simulação e vai calcular o resultado. Tá? E aí a gente vai ver que realmente eles estão interconectados. Tá? Calculada aqui a simulação, eu venho aqui, ó, olha lá que beleza. Aqui eu tenho 24 volts. Tá aqui, ó. Olha lá, 24 volts. Acho que ele apresentou duas vezes, tá? Vou apresentar só uma vez. 24 volts aqui e 24 volts aqui também, tá? Tá lá, 24 volts e 24 volts. Ou seja, este circuito aqui realmente está conectado com o outro lá, tá? Graças a esse off-page connector. Perfeito? Então, agora vocês já estão sabendo tudo que vocês precisam saber sobre a interconexão entre componentes de uma simulação PSpice através do editor de esquemáticos do Capture. Tudo certo? Então, obrigado pela atenção de vocês mais uma vez e até o próximo vídeo.